Filipenses capítulo 4, versículo 13. Diz assim, eu vou ler o 12, tá? A gente é 12, então é bom sempre ler o versículo 12. Tanto sei estar humilhado, é o apóstolo Paulo que está falando isso. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse texto fala justamente do poder que Deus nos dá quando nós aprendemos a viver segundo a sabedoria e a fé que procede de Deus. Desde o princípio da criação, Deus diz até mesmo na sua palavra que Ele fez o homem, espiritualmente falando, um pouco menor do que ele, ou seja, Ele deu ao homem muito poder. Ele deu ao homem a capacidade de amar, Ele deu ao homem inteligência. A prova disso é que mesmo o homem tendo se separado de Deus, ele continua exercendo domínio sobre tudo que existe na terra. O homem, ele domina os animais, ele tem poder e jurisdição sobre a terra. E assim foi desde o princípio. Por quê? Porque Deus deu a Adão e Eva a natureza divina. Eles eram semelhantes a Deus. Deus, quando foi criar o homem, disse: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Então, eles eram seres, de ilimitado potencial espiritual, emocional e físico. Eles possuíam uma inteligência perfeita, eles tinham equilíbrio, eles eram dotados de amor, eles tinham domínio das circunstâncias ao seu redor, pois eles eram imagem e semelhança de Deus. Quando, porém, o homem pecou, a morte alcançou o espírito deles, e eles se tornaram, por causa de terem perdido a vida de Deus que estava no seu espírito, eles se tornaram limitados e frágeis. O homem ficou suscetível na alma, o homem morreu no seu espírito, e depois a alma, pela falta da presença de Deus no espírito do homem, porque o homem é espírito, alma e corpo, e como o espírito do homem morreu, a alma ficou frágil, ela ficou sem o equilíbrio do Espírito de Deus, ela ficou sem comunicação com Deus, então ficou sem a paz, a segurança, o equilíbrio que Deus pode ministrar à alma do homem. E também essa falta de força, de poder do Espírito na alma refletiu no corpo, e vieram o quê? As enfermidades, emocionais e físicas. Porém, Deus, Ele não é alguém que se deixa derrotar nos seus sonhos e projetos. E Deus não desistiu de fazer o homem ser a sua imagem e semelhança. Deus não desistiu de ter o homem na sua presença, exercendo vitória e sendo para ele um objeto de louvor. Então o que Deus fez? Deus enviou o seu Filho ao mundo, Jesus Cristo, para reconciliar o homem com Deus e para restituir a nós uma boa parte desse potencial. É evidente que o pecado deixou na existência humana as suas sequelas, mas a fé e a unção do Espírito Santo nos levam a um nível de poder e de conquista sobrenatural. Eu quero que você entenda nesse dia que em Deus, preste atenção no que eu vou falar, em Deus você é muito mais do que você pensa que você é. E você pode muito mais do que você pode. O homem, na sua condição natural, ele é frágil, ele tem desequilíbrios, ele fica suscetível aos poderes malignos. Mas se ele for revestido de Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo, ele ganha força, ele ganha equilíbrio, ele tem da parte de Deus inteligência, sabedoria, discernimento, e ele pode, por causa disso, restaurar a sua própria vida pelo poder de Deus. É evidente que é Deus quem opera todas as coisas em nós, mas nós podemos
entender que Deus tem um plano maravilhoso, um plano glorioso para nós. E nós podemos também entender que somos instrumentos da nossa própria libertação, da nossa própria restauração, da edificação da nossa vida. O objetivo de Deus é que você seja feliz e que você conquiste o êxito, que você tenha sucesso em todas as áreas da sua vida. Você acredita nisso? Então se fosse você, dava um aplauso a Jesus por esse projeto tão nobre de Deus em relação ao Senhor. Dentro desse quesito aí, eu vou até repetir para isso ficar gravado na sua mente, de que em Deus você é muito mais do que você pensa que é, e de que você pode muito mais do que você pensa que pode. Vamos ver aqui o que está escrito no Salmo 1, versículos de 1 a 3. Olha o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei, ou seja, na sua palavra, medita de dia e de noite. Ele é como árvore, preste atenção nesse versículo 3. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Vamos repetir isso? Diga comigo: e tudo quanto ele faz será bem sucedido. De quem Deus está falando? Está falando de você. Amém? É uma promessa de Deus. Nós precisamos entender que é uma promessa de Deus. Nós podemos ser bem-sucedidos em tudo quanto fizermos. Tudo vai depender de nós crermos. Tudo vai depender de nós vivemos uma renovação da nossa vida. Porque o pecado, ele trouxe para a carreira humana o insucesso. O pecado trouxe a morte, o pecado trouxe a derrota. E não só trouxe, como traz, em todo o tempo. Se nós não vigiarmos pela nossa vida, se nós não tivermos temor de Deus e não guardarmos a nossa vida em santidade, mesmo você conhecendo a Jesus, virão derrotas. Mesmo você dizendo que é cristão, virão derrotas. Por quê? Porque se o maligno, ele tem raiva do ser humano que ainda não conhece a Jesus, imagina sabendo ele que você decidiu receber Jesus no seu coração. O diabo tem ódio do homem de uma forma geral, mas do homem nascido de novo, do homem que adora a Deus e que ama a Deus, muito mais. Então, quando ele encontra o pecado na vida de um homem de Deus, ele faz de tudo para isso se tornar escândalo, para isso ficar conhecido de todos. Você pode ver aí que os apóstolos, os pastores, as igrejas, elas estão na vitrine. Está todo mundo procurando algo errado para poder incriminar os filhos de Deus. E qual é a nossa defesa contra tudo isso? Sermos santos. Vivemos uma vida digna, verdadeira, honesta. Vivemos uma vida onde o nosso prazer seja cumprir a vontade de Deus, a palavra de Deus. Isso é bom, isso é perfeito, isso é agradável. Amém? Então, se você viver pela fé, se você viver segundo os princípios de Deus, tudo que você fizer será bem sucedido. O sucesso é um direito seu. Amém? Você não se alegra com isso? Você não diz nem amém? O sucesso é um direito seu. Você foi chamado como um homem, uma mulher de sucesso. Mas nós precisamos entender como esse sucesso pode ser conquistado. Primeiro aspecto, nós precisamos renovar nossa mente. Amém? Ou seja, isso é uma ordenança de Deus lá no livro de Romanos, capítulo 12, onde o Senhor diz que nós devemos renovar nossa mente pelo poder da palavra de Deus. A promessa aqui do Salmo 1 é de que se nós meditarmos nessa palavra aqui, se nós trouxermos esses pensamentos divinos para dentro de nós, esses pensamentos divinos
vão nos levar ao êxito. Mas a nossa mente, ela precisa ser renovada, ela precisa ser limpa do que é velho e povoada, semeada daquilo que é novo. A palavra de Deus no livro de Eclesiastes diz que há tempo de se plantar e há tempo de se arrancar o que foi plantado. Então, primeiro a gente precisa arrancar o que foi plantado, o que é velho. Quando um lavrador termina uma colheita, ficam lá restos de plantas, restos de, às vezes, árvores. Então é preciso passar um trator, limpar tudo aquilo, tirar tudo que era velho, para que uma nova semente seja lançada naquela terra preparada e adubada para um novo tempo, para a nova colheita. E assim é conosco, nós precisamos renunciar aos velhos conceitos e aos bloqueios que o mundo e que o pecado trouxeram para dentro da nossa mente. São aqueles pensamentos de incapacidade, de impossibilidade, onde as pessoas pensam: eu não tenho cultura, eu sou pobre, eu sou feio, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Isso tudo diz respeito à nossa velha natureza. Mas agora nós temos que saber que nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Você tem dentro de você o Espírito Santo de Deus. E tendo o Espírito Santo de Deus, você tudo pode, você tudo sabe, você tudo vê, porque Deus te assiste, Deus te dá poder para conquistar o sucesso. Quantos recebem? Dá um aplauso a Jesus aí. Mude a sua mente, crendo, não no que você sempre creu, como por exemplo nessas coisas, nesses pensamentos de incapacidade, de limitação, de impossibilidades. Creia naquilo que a Bíblia te dá como promessa. Amém? O que a apóstola Cláudia pregou aqui alguns dias atrás? Você é o que a Bíblia diz que você é. Então, tudo bem, você viveu experiências, você viveu decepções, frustrações, perdas, danos. E por causa disso você pode ter ficado traumatizado. Mas você precisa tomar posse de que um novo tempo começou na sua vida quando Jesus entrou. E de que Deus não te chamou para ficar sofrendo, para ficar debilitado, limitado. Não, Ele te chamou para, através de vencer os seus próprios limites, conquistar coisas novas e boas para você pela fé. Ele pode, através disso, ser glorificado. Nós temos que entender que o que glorifica a Deus é o nosso sucesso, é a nossa vitória. Amém? Você não foi chamado para dar um testemunho, mas um testemunho. Amém? Deus não tem prazer em que você fique contando: eu estou endividado, não sei o que, eu fui mandado embora, já é o segundo emprego que eu perco depois que eu estou na igreja, lá em casa está todo mundo doente. Deus não tem prazer nesse tipo de relato. Isso pode ser até a realidade, mas uma coisa eu quero te dizer: o desejo de Deus, e vai ser também o seu, é que todas essas coisas sejam transformadas, subvertidas em paz, em alegria, em saúde, em prosperidade, em equilíbrio e em vitória. Só quem crê e recebe, dê um aplauso a Jesus. Então nós devemos não olhar para as circunstâncias, não lembrar do passado, mas olhar para a promessa que diz que nós podemos ser bem-sucedidos em tudo quanto fizermos aqui no Salmo 1. Amém? E desejarmos coisas boas, e desejarmos coisas grandes para nós e nobres. Quando eu digo coisas boas e nobres, eu estou falando de pensamentos de grandeza, que não representam ufanismo, nem vanglória, nem soberba, nem vaidade, mas pensamentos de nobreza, onde a sua vida seja exaltada por Deus, e nessa exaltação você possa construir coisas que beneficiem não só a sua própria vida, mas a vida das pessoas que estão ao seu redor. Você tem que entender isso, que lá no mundo nós éramos usados pelo maligno, mas agora na presença de Deus nós temos que ser usados para a restauração de um povo, para o resgate e para a transformação de uma geração. Amém? O mundo está aí sofrendo, o mundo está aí nessa aflição, nessa angústia, mas ele não precisa ficar assim. Nós podemos mudar o mundo ao nosso redor. Amém? Nós temos
a nossa parcela de contribuição. E ela é uma parcela que não é pequena. Ela é uma parcela grande, por quê? Porque nós temos sobre a nossa vida a unção do Espírito Santo. Nós podemos, debaixo da unção do Espírito Santo, tocar a nossa família, tocar a nossa rua, o nosso bairro, a nossa cidade. Nós podemos tocar multidões debaixo da unção de amor e de poder que foi derramada sobre a nossa vida. Amém? Então dê um aplauso a Jesus por isso. Agora, nós precisamos ser libertos das limitações, porque a nossa mente ficou embotada, a nossa mente ficou atrofiada pelos pensamentos de limitação, que são aqueles pensamentos que eu já falei: não posso, não consigo, não tenho cultura, nasci pobre, vou ser sempre pobre, sou um coitadinho. Não, você era um coitadinho. Agora você é mais do que vencedor por meio de Cristo. Essa é a sua realidade espiritual. Pode aplaudir Jesus. Todo aplauso aqui é para Ele. Todo aplauso aqui é para Jesus, então não economize. Amém? Então veja bem, você limpa a sua mente, tira os pensamentos de derrota, se esqueça das coisas que não deu certo, porque agora as coisas vão dar certo. Amém? Isso é fé, isso é a genuína fé. Então creia, pense e declare: eu posso ser feliz, eu serei feliz, eu sou feliz. Amém? Eu posso ser próspero, eu sou próspero. Amém? Eu posso ter discípulos, eu tenho muitos discípulos. Por quê? Porque você tudo pode naquele que te fortalece. A tua limitação, a tua área de fraqueza é justamente onde Deus vai fazer se manifestar a glória e o poder dele, para que através da reversão desse quadro, você estava doente, agora você não só está curado, como vai ser um instrumento para curar outros. Você era uma pessoa extremamente endividada, agora você vai ter prosperidade até para socorrer e ajudar outros. Você era uma pessoa rejeitada por toda a sua família, e agora você é um instrumento de salvação para a sua casa e para outras famílias da terra. Isso é o que glorifica o nome de Jesus, isso se chama sucesso. É essa vitória que Deus está te dando em Cristo Jesus. Você recebe? Então dá um aplauso a Ele. Graças a Deus por isso, Senhor. Diga: eu tudo posso naquele que me fortalece. Veja o que está compreendido nesse pensamento. Nós, como seres humanos, somos fracos, limitados, frágeis. Jesus disse: o Espírito, na verdade, está pronto. O Espírito é perfeito, ele é forte, mas a carne é fraca. Então, como seres humanos, no princípio da alma e da carne, somos fracos, mas no nosso espírito há poder. Nosso espírito é vitorioso. Nosso espírito é vinculado à glória de Deus. Ele é canal da vida e da glória de Deus. Então nós podemos fazer uso da sabedoria de Deus. Nós precisamos aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Vivemos na dependência de Deus, consultarmos a Deus para que, quando nós tomarmos decisões, essas decisões nos conduzam a acertos. Amém? Tem muita gente que não tem sucesso, mesmo sendo cristão, porque ao invés de dar ouvidos à voz do Espírito Santo, dá ouvidos à voz do seu coração. E o coração humano, ele é enganoso, ele é corrupto. Então nós precisamos aprender a depender de Deus, a perguntar para Deus o que Ele quer, como nós devemos fazer as coisas, e não agirmos enquanto Deus não nos der a direção do acerto. Amém? Então, entenda que você tem esse potencial e que pelo Espírito de Deus em você, você tem todo o respaldo de direção, de sabedoria e de unção, que representa poder de conquista. Amém? Diga: eu tenho o Espírito de Deus em minha vida, e pelo poder do Espírito que opera em mim, eu tenho sabedoria, eu tenho inteligência, eu tenho unção e glória divina na minha vida, em nome de Jesus. Tudo isso vai trazer sucesso para você, em nome de Jesus. Aspecto número 2, saia do plano das intenções. Já esqueceu o número 1? Número 1 é: precisamos renovar a nossa mente. Amém? Renove a sua mente aqui, ó, crendo nessas promessas aqui, se alimentando dessa palavra, meditando nela de dia e de noite, ok?
a Bíblia não deve ser aquela Bíblia dourada lá, da Barça lá, com a lombada dourada lá parada, empoeirada na sua casa. A Bíblia deve ser uma Bíblia pequena, de fácil acesso, que você possa carregar debaixo do braço, que você possa carregar na sua pasta, que você pode ter aí até dentro do seu iPhone, uma Bíblia eletrônica, para você meditar nela de dia e de noite, para você se alimentar da palavra de Deus, porque essa palavra aqui, ela é espírito e vida, ela é força e poder para realizar os sonhos de Deus na sua vida. Aspecto número 2, saia do plano das intenções. Há pessoas que só ficam sonhando. Eu queria tanto ser feliz. Eu gostaria tanto de ter uma empresa. Como eu gostaria de ter muitos discípulos. A fé verdadeira, ela não fica só desejando. A verdadeira fé conquista. Amém? Vamos repetir isso? Diga, a verdadeira fé não fica só desejando. A verdadeira fé conquista. Amém? Eu digo para as pessoas que chegam aqui na igreja, a gente não está te oferecendo mais uma religião. A gente está te oferecendo a oportunidade de, através de um relacionamento com Deus, viver mudanças na sua vida de forma prática. Nós estamos te dando a oportunidade de experimentar resultados práticos e bons na sua vida. É a mudança da sua paz interior, é a mudança do histórico da sua família, da vida da sua esposa, do seu cônjuge, a vida dos seus filhos, do seu sucesso na carreira profissional, na carreira financeira, na vida financeira. Por quê? Porque Deus, Ele manifesta o seu poder mudando a nossa sorte. Esse é o desejo de Deus, amém? Então, nós não podemos só ficar desejando as coisas. Nós precisamos dar lugar aos pensamentos de conquista e nós devemos nos libertar dos pensamentos de impossibilidade. Os pensamentos de impossibilidade, eles inibem a ação do Espírito Santo já dentro de nós mesmos, convertendo-se em bloqueios contra as ideias dadas por Deus. Quando nós pensamos de forma alinhada com a palavra de Deus, dizendo dentro de nós mesmos, em Deus eu posso, eu tudo posso naquele que me fortalece, nós recebemos a inspiração e a força para avançar e para conquistar. Você está entendendo? Você não vai ficar só sonhando, você não vai ficar só desejando. Você vai declarar dentro de você, Deus quer que eu tenha sucesso. Deus prometeu que eu ia ter êxito. E porque Deus prometeu isso a mim, eu vou conseguir, eu vou conquistar, eu vou avançar. E isso se converte em ânimo. Isso se converte numa certeza dentro de você, que é a fé gerada, a fé consumada dentro de você, e ela te impele para frente. Você toma coragem de ir lá negociar suas dívidas. Você sai da depressão, levanta da cama e arregaça as mangas e vai trabalhar. Você é um vendedor, você é um representante comercial, você sai do escritório, daquela depressão do escritório onde o relatório é de que não vende nada, de que está fechado as portas, e você vai bater nas portas. E a Bíblia diz o quê? Batei, batei e a porta se abrirá. Então vão começar a acontecer coisas novas. Por quê? Porque essa fé, primeiro trazida para dentro dos pensamentos, depois transformada numa palavra que sai da sua boca, vai começar a mover as águas. Vai começar a mover o mundo espiritual ao seu redor e vai fazer com que as coisas aconteçam. Amém? Então, fé não é só desejo. Fé é ação. Fé é atitude. Amém? Por exemplo, o nosso prédio novo. Deus está construindo para nós um prédio novo, num terreno de mais de 5.000 metros. Um prédio que vai ter 3.700 metros quadrados de área construída e que vai abrigar aí por volta de umas 3.000, quase 4.000 pessoas. Por muito tempo nós oramos por isso. Isso foi um milagre gerado em oração. Mas o milagre aconteceu mesmo quando a gente começou a profetizar aqui na sala de oração aqui, que nós íamos ter um templo para 8.000 pessoas, e nós começamos a ir ver os lugares. Amém? Esse tempo é o tempo de 8.000 pessoas, porque se a gente fizer só 2 cultos que eu tiro de letra, a gente põe 8.000 pessoas lá dentro. Amém? Então,
nós precisamos entender isso, que a fé é mais do que simplesmente ficar contemplando as coisas e desejando-as. A fé é crer que aquilo é direito nosso, é crer que aquilo pode ser nosso, e no momento em que eu creio e eu declaro a minha fé, eu declaro, eu vou conquistar aquela casa, eu vou ter um prédio maior para abrigar os filhos de Deus, com mais conforto, eu vou poder ter êxito no ministério e ter muitos discípulos, ter influência positiva sobre muitas pessoas. Quando eu declaro isso, isso move até o meu próprio interior, porque eu começo a me animar. Pode prestar atenção, o desânimo vem, o abatimento vem, o nosso esvaziamento vem também por palavras que saem da nossa boca, do tipo, estou muito cansado, estou muito desanimado, está muito difícil. Aí, meu Deus, quando você começa a declarar essas coisas, começam a se tornar verdade essas coisas dentro de você, e elas começam a se tornar verdade ao redor também, porque preste atenção, as palavras positivas, as palavras alinhadas com a fé, que estão aqui, aqui só tem palavras de vida, palavras de bênção, palavras de vitória, mas no mundo existem palavras contaminadas. Os filhos de Deus, eles são convidados a falarem a linguagem do reino dos céus. Está aqui, uma linguagem vitoriosa, positiva, santa e pura. Mas no mundo existe uma linguagem contaminada. Uma linguagem do não vai dar certo, isso é muito difícil, que canseira. Tá tudo preto, tá tudo negro, tá tudo terrível, tá tudo indo de mal a pior. E o que você deixar entrar na sua mente e o que você deixar sair pela sua boca é o que vai determinar o seu futuro. Porque se você liberar para a sua mente e você liberar através da sua boca palavras positivas, quem vai fazer uso dessas palavras positivas é o Espírito Santo de Deus para construir e edificar a sua vida em vitória. Mas se você começar a abrigar pensamentos de derrota, de enfermidade, de doença, de necessidade, de angústia, de depressão, então quem vai pegar essas palavras e vai usar como matéria-prima é o mundo espiritual das trevas ao seu redor para construir isso e bloquear a sua vida, porque o inimigo sabe quem você é e para que você foi chamado por Jesus. Você é um filho de Deus, você é um instrumento poderoso nas mãos de Deus e você foi chamado para saquear o inferno. Você foi chamado para salvar vidas. Então o inimigo não quer o seu sucesso. O inimigo não quer você aqui nas gerações dando testemunho. O inimigo não quer você dando testemunho de vitória lá no seu ambiente de trabalho. O inimigo não quer que você seja feliz. Amém? E nós precisamos entender isso. Então, não só deseje, avance, sonhe com coisas boas, entenda que isso é seu direito e profetize. Porque as palavras de vida, de vitória, elas trazem à existência aquilo que representam. Amém? Diga, Senhor, limpa minha mente, povoa a minha mente com as tuas ideias, com os teus pensamentos, com as tuas palavras de vida e de santidade, para que através da minha boca elas possam fluir também, produzindo poder e produzindo bênção na minha vida e na vida daqueles que estiverem ao meu redor, em nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso a Jesus. Não desista de ter êxito em tudo. O êxito não é uma coisa parcial. Vou ter êxito nessa área da minha vida e nessa aqui não vou ter. Você é uma pessoa muito bem sucedida financeiramente, mas meu casamento, eu não tenho sorte no amor. Tem gente que fala isso no mundo, né? Eu não tenho sorte no amor. Ou então, eu sou uma pessoa muito feliz, eu tenho uma família linda, mas em compensação, vive endividado, vive sofrendo, vive com problemas e não consegue dar a essa família linda o conforto, a dignidade que ela merece. Então, Deus quer nos fazer pessoas de êxito na vida espiritual,
na vida emocional, na vida familiar, na vida profissional. Em todas as áreas da nossa vida, nós devemos ser pessoas bem-sucedidas. Esse é o desejo de Deus. E vão alcançar isso aqueles que quiserem a mesma coisa. Aqueles que acreditarem que esse é o desejo de Deus e tomarem posse disso. Então, não desista de ter êxito em tudo. É o terceiro aspecto. Sempre haverá oponentes, sempre haverá inimigos aos sonhos de Deus. A gente vê que toda pessoa que tem sonhos, e principalmente sonhos nobres, sonhos que vão ser para o bem de muitas pessoas, se levantam contra eles inimigos. Pessoas invejosas, pessoas críticas, pessoas que vão zombar de nós, pessoas que vão tentar impedir os sonhos de Deus de se realizarem na nossa vida. Quando Neemias foi restaurar a cidade de Jerusalém, apareceram lá Sambalate e Tobias, dizendo, você não vai conseguir. Quando José teve o sonho que ele haveria de ser um homem usado para abençoar a sua família e a sua nação, os irmãos dele disseram que ele estava louco, que ele estava em delírios, que ele era um sonhador, zombando dele. Então, esses inimigos, eles tentarão anular a sua fé, bloqueando a sua mente e lançando justamente na mente, que tem que ser renovada, pensamentos do tipo, você não vai conseguir, isso que você está querendo é demais para você, você não tem essa capacidade toda, isso é uma loucura, isso é uma utopia, isso não existe. Mas eu quero te dizer que o seu sucesso já existe. Ele já está determinado desde a cruz do Calvário, e ele está pairando sobre você nas regiões celestiais. É só você trazer isso à existência na sua vida pelo exercício da fé. Amém? Então preste atenção. Por mais que existam oponentes e adversidades, nunca deixe de confessar que você terá êxito, pois esta é a vontade de Deus. Não deixe o inimigo roubar o seu sonho. Não deixe o inimigo roubar a sua fé. Olha, essa aqui é a principal mensagem de Deus para a igreja do Shaddai hoje. Tem pessoas aqui um pouquinho abatidas, um pouquinho sofridas. Elas estão assim entristecidas porque têm vivido lutas, dificuldades, problemas em várias áreas da vida. Mas Deus quer que você ouça uma coisa. Ele é alguém muito bom. E o projeto dele para os seus filhos é sempre um projeto de paz, um projeto de êxito. No fim dessa luta toda, você vai ter vitória. Por isso, não desanime, não desista. E saiba exercitar a sua fé. Saiba fazer uso do poder da fé. Porque é justamente pela fé que você vai vencer essa luta. Essa luta só está existindo na sua vida para que depois dessa luta tenha uma vitória. Porque sem luta não tem vitória. Amém? Sem batalha não tem despojo. Então às vezes, Deus permite que nós enfrentemos lutas, dificuldades, para que através disso nós conheçamos ainda mais o amor e o poder de Deus pela nossa vida, e no fim de tudo, com a nossa vitória, o nome de Jesus seja glorificado. Eu declaro que Deus vai te capacitar em amor, em temor, em sabedoria, em fé e em poder, para que você vença as suas provas e através disso, não só a sua alegria no final seja completa, mas você possa glorificar o nome santo de Jesus. Quem recebe, diga amém. Dê um aplauso ao Senhor. E dá um grito de júbilo aí já, comemorando a vitória aí, em nome de Jesus. Então, nunca deixe de confessar que terá êxito, pois esta é a vontade de Deus. Eu estava lá na Baixada esses dias, e aí uns pastores lá pediram o desligamento da minha cobertura. No primeiro confronto que teve, a primeira coisa que eu falei que eles não gostaram, eles pediram para sair. Aí, um pastor ficou assim compadecido de mim, porque essas situações elas são sempre desagradáveis, elas são desgastantes. Eu fiquei abatido assim no meu espírito, porque eu cheguei todo feliz naquela reunião, elogiando todo mundo, achando que eu estava abafando. E na verdade foi uma experiência assim, abude na cova dos leões. E aí 2 leões lá pediram demissão, pediram para ir embora.
E aí o outro pastor ficou tão compadecido de mim assim, disse: apóstolo, o senhor não merece isso. Puxa, o senhor vem aqui com tanto amor, o senhor é um homem tão ocupado, o senhor vem aqui nos dar o seu carinho, vem nos ministrar, vem nos abençoar aqui. E esses camaradas fazem isso aí. Olha, eu vou trabalhar, eu estou com o senhor e eu vou trabalhar. Para tudo que o senhor perdeu aqui hoje, eu possa restituir para o senhor. Eu falei: eu digo amém para a sua declaração de fé, nós vamos conquistar muita gente aqui embaixo. Mas eu quero te dizer uma coisa, eu nunca perco. Eu nunca perco. Porque como eu sou um homem sincero, puro e dependente de Deus, tudo que acontece na minha vida é para o meu bem. Então talvez essas pessoas que saíram, elas eram o problema dessa equipe aqui, agora eu sei que essa equipe vai avançar, vai romper e vai conquistar muito mais, em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor. Você nunca perde, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tem alguém aqui que ama a Deus? Então joga um beijo para ele aí, dá um aplauso a Jesus. Poxa vida. Se deixarmos de crer e confessarmos nosso êxito, o medo se apoderará de nós e roubará o nosso sucesso. Tem um inimigo que nos ronda, que é o medo. E pode ser que num determinado momento o medo nos assedie, o medo tente nos roubar o milagre. Pedro foi o único homem, além de Jesus, a andar sobre as águas na terra. Jesus estava no barco, Pedro falou assim: Senhor, olha a fé de Pedro, olha que homem tremendo. Tem gente que fala assim: Pedro afundou, Pedro quase morreu afogado, porque estava com mania de grandeza, queria ser igual a Jesus. Não. Pedro teve uma fé diferente das outras pessoas. Ninguém teve essa ideia. Ninguém exerceu fé como Pedro, nessa situação específica. Tanto é que ele foi o único que afundou, mas ele também foi o único que experimentou essa sensação de andar sobre as águas. Então, Pedro, enquanto ele estava olhando para Jesus, enquanto ele estava com seus olhos em Jesus, ele estava fortalecido na sua fé. Mas no momento em que ele tirou os olhos de Jesus, ele sentiu medo, porque ele parou de olhar para Jesus, de onde vinha a vida, a força, o poder, a renovação da fé dele de momento em momento. E ele começou a ouvir o barulho do vento, ele olhou para o tamanho das ondas. E uma coisa que a gente tem que entender é que a nossa fé, ela vem de Deus. Então nós não podemos tirar os olhos de Deus, nós não podemos nos apartar de Deus, nós não podemos deixar que nada nos tire da presença de Deus e da comunhão com Ele, porque isso vai abalar a nossa fé. E se a nossa fé for abalada, nós afundamos na nossa trajetória. Pedro estava indo em direção a Jesus. Ele estava andando pela fé sobre as águas, ele estava andando numa dimensão sobrenatural. Mas quando ele parou de olhar para o autor da sua fé, e ele começou a olhar para as circunstâncias em redor, o medo tomou conta do coração dele. E o medo é justamente o contrário da fé. Então, sonhe com algo bom, sonhe com algo grande, sonhe com algo que é promessa de Deus para a sua vida e não tema, avance. Porque se você mantiver os seus olhos em Jesus, que é o seu alvo, você vai conquistar também aquilo que Jesus te fez sonhar. Amém? Se deixarmos de crer e confessarmos nosso êxito, o medo vai se apoderar da nossa alma. Pessoas pessimistas são sempre pessoas derrotadas e medíocres. Nunca deixe o derrotismo e a mediocridade apoderarem-se de você, pois é melhor tentar e não conseguir da primeira vez do que viver a vida toda com a frustração de nunca ter tentado. Tem gente que fica naquele negócio: eu queria isso, eu queria aquilo, porque tem o sonho, tem o projeto, tem a direção de como avançar, mas não tem coragem de botar a mão na massa, não tem coragem de dar o passo de fé. E eu quero dizer que a fé não é consumada apenas por pensamentos positivos, alicerçados na palavra de Deus, nem palavras declaradas. A fé é pensamento, a fé é linguagem, a fé é atitude. Dá o passo. O que eu falei? A gente começou a pensar: precisamos de um prédio novo. Deus quer que nós tenhamos um prédio novo.
Depois começamos a liberar isso. Deus vai nos dar um prédio de 8.000 metros. 8.000 para 8.000 pessoas. Mas nós não ficamos parados aqui, esperando alguém vir nos oferecer o prédio. Nós fomos ver, nós fomos andar. Vocês não têm noção de quanta coisa eu, a apóstola Cláudia, alguns 12 aqui, alguns discípulos aqui, fomos ver prédios por todos os lugares aí da cidade, perto e longe. E foi no momento em que a gente começou a agir assim, andar assim, foi que Deus nos fez o milagre acontecer. Aí sim uma pessoa veio oferecer algo para nós. Amém? E eu entendo que a construção desse prédio está sendo no sobrenatural, principalmente porque muitas pessoas aqui que se comprometeram com a edificação desse prédio estão sendo fiéis, estão sendo pessoas que estão exercitando uma fé prática através da sua semente. E eu quero liberar aqui uma palavra de vida, de bênção, de vitória para essas pessoas, dizendo: a sua semente, Deus está multiplicando ela de uma forma extraordinária. Todos vocês que se comprometeram com Deus nesse projeto vão experimentar já no decorrer dessa semeadura um nível maior e melhor de finanças, de prosperidade a cada dia dessa caminhada até o término desse prédio, em nome de Jesus. Quem recebe? Pode dar um aplauso ao Senhor. Diga assim comigo: é melhor tentar e não conseguir na primeira vez do que ficar frustrado por não ter coragem de nunca ter tentado. Preste atenção no exemplo de Davi. O rei Davi, ao preparar-se para lutar com Golias, ele foi ao ribeiro e pegou 5 pedras. O que representava aquelas 5 pedras? Eu vou lançar, a funda só dá para lançar uma pedra de cada vez, não tem funda metralhadora, não inventaram ainda. É só funda, a funda é um tiro de cada vez. Então ele diz assim: o que eu sei usar muito bem, a arma que eu mais domino é a funda. Eu vou ter que derrubar aquele brutamonte lá com uma pedra. E ele foi lá no riacho e pegou 5 pedras redondinhas, aquelas que parecem uma bolinha de gude, assim, é um seixo, né? São bem pesadas e bem redondas, para não resvalar, para não desviar na trajetória, ou seja, vai ser um tiro certo. Mas ele pegou 5. Por quê? O que representava aquilo? Davi era um homem que sabia que, se não acertasse na primeira, ele ia lançar a segunda. Se não acertasse na segunda, ele ia lançar a terceira. Isso fala do quê? De uma atitude de fé e de perseverança. Então nós temos que entender isso. Não é o primeiro não da vida, não é o primeiro não de Deus, não é a primeira tentativa que não deu certo que vai fazer você desistir. Vou fazer um exemplo aqui que muitos não gostam, depois eu fico sendo perturbado na minha caixa de e-mails na segunda-feira, porque quando eu falo do presidente Lula aqui, toda segunda-feira tem gente lá achando que eu sou petista. Eu não sou. Mas eu tenho que reconhecer valor onde tem valor. Ele foi muito perseverante. Você sabe quantas vezes ele perdeu a eleição? Você sabe quantas vezes ele tentou ser presidente e não conseguiu? Foram muitas. Agora, onde está o mérito dele? Não desistiu. E eu quero dizer que tem muita gente que tinha sido escolhido, chamado, para estar num lugar de honra, para estar num lugar de autoridade, mas não está lá, porque no meio do caminho se deparou com as dificuldades, tirou os olhos do seu alvo e desistiu, desanimou. Que Deus te livre do desânimo, que Deus te livre do desestímulo, que Deus te livre da acomodação e que Deus te dê um espírito aguerrido e perseverante. Quem recebe, dê um aplauso aí a Jesus. Tudo que você fizer para ser feliz e para glorificar a Deus, terá o respaldo de Deus. Pois não há ninguém mais interessado no seu êxito do que o próprio Deus. Amém? Eu acho que Deus está mais interessado no seu êxito do que você mesmo. Aliás, eu não acho, eu tenho certeza disso. Tenho certeza. Amém? Deus acredita mais em você do que você acredita nele. Deus é crente, meu amigo. Amém? Último aspecto. Pense grande. Pense grande.
É o que você bem vejo que tu és profeta, pastor Marco Aurélio, que é o que está escrito aqui. É o que está escrito aqui no fim da ministração aqui, quer ver? Servimos a um Deus grande. É verdade isso? Meu Deus, a gente não consegue, isso não cabe dentro da nossa cabeça, a grandeza de Deus. Tem uma propaganda na televisão de uma série que vai começar agora, eu acho que é no The History Channel, que fala assim, você é uma pessoa no meio de 7 bilhões de pessoas. A Terra é um planeta no meio de milhares de planetas. E nós vivemos num sistema solar, que é uma galáxia, no meio de milhões de galáxias. Então, a gente já sumiu, como disse outro dia alguém aqui nesse púlpito, a gente já sumiu no universo. A gente desapareceu. Tamanha grandeza do universo. E às vezes o homem é tão prepotente, né? O homem acha que ele é tanta coisa, né? Nós somos uma poeirinha cósmica, né? Nós somos um nada aí que está navegando uma bola imensa que flutua pelo mundo, e tem gente que ainda não acredita que existe um ser maior que gerou, que criou tudo isso aí. Algo tão perfeito, tão equilibrado, tão bem organizado. Como disse uma pessoa que estava comigo à mesa nesse fim de semana, precisa ter mais fé para acreditar na teoria da evolução, no Big Bang, do que na teoria da criação. É muito mais fácil acreditar que um ser maior criou tudo isso, do que ficar inventando teorias científicas para justificar uma coisa tão perfeita e tão maravilhosa. Amém? Então nós servimos a um Deus grande, e para isso basta nós vermos a imensidão do universo criado por Ele. Homens e mulheres de êxito sonham com coisas que ultrapassam os limites do seu tempo e da sua geração. Devemos projetar coisas nobres, coisas excelentes, porque a Bíblia diz, o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza perseverará. Realizar projetos nobres não é fácil. Realizar projetos nobres não representa ter só vitórias, só acertos. Muitas vezes vão precisar haver erros, vão haver perdas, derrotas, para que através disso nós possamos aprender e nós possamos nos superar. Mas projetarmos coisas nobres significa pensarmos de forma a deixarmos um legado para os nossos filhos, para as nossas gerações. O homem precisa se libertar do seu egocentrismo e entender que ele está aqui nesse mundo, segundo o projeto de Deus, para fazer coisas boas não só para si, mas para aqueles que estão ao seu redor. Amém? Então nós vamos deixar um legado de fé, de unção, de princípios, de conquistas, de bens para os filhos dos nossos filhos, para os nossos filhos biológicos, para as nossas gerações de discípulos. Quem recebe aí? A Bíblia diz que o homem de bem, isso é bíblico, isso está escrito no livro da sabedoria de Salomão. A Bíblia diz que o homem de bem deixa bens aos filhos dos seus filhos. Bens espirituais e bens materiais. Então não é problema você querer dar bom estudo aos seus filhos. Deus não quer que ninguém, para ser cristão, seja ignorante. Se fosse assim, Ele não iria buscar um homem tão culto, tão estudado como o apóstolo Paulo, para servi-lo. E Deus também não quer que você fique na pobreza a ponto de não poder deixar uma vida digna para sua família, uma casa própria para os seus filhos. É seu direito ser próspero. É seu direito deixar coisas boas aos filhos dos seus filhos. Amém? E pensar em ter multidões de discípulos, que esse é o pensamento da visão, não é uma utopia, nem megalomania, mas compaixão e fé na promessa dada por Deus ao nosso pai Abraão. Amém? Queridos, está conosco o poder de transformar a vida das pessoas. Essa palavra e esse espírito que você recebeu no seu coração é poder de Deus para transformar a vida de todo mundo ao seu redor, da sua família, dos seus vizinhos, da sua rua, do seu bairro, da sua cidade. Nós não precisamos viver numa sociedade corrompida, contaminada, violenta, destrutiva, como essa que a gente está vivendo. Nós temos poder para mudar isso.
Tudo depende da gente crer que a gente tem esse poder, de que essa é a vontade de Deus, e de que se nós nos determinarmos a pôr a vontade dele em prática, ele vai nos respaldar. E ele não só vai nos respaldar, ele vai nos multiplicar, agregando milhares de milhares e milhões ao exército do Senhor. Quem recebe aí, dá um aplauso a Jesus. Tem gente que diz, essa visão aí é megalomania, todo mundo agora tem que ter uma multidão, todo mundo tem que ter uma multidão. Esse é o desejo de Deus. Que você morra salvo, mas não morra sozinho. Você leve um monte de gente com você para o céu. Porque se você não percebe, o diabo está aí trabalhando dia e noite para tentar levar um monte junto com ele para o abismo. Então a gente não pode ficar de braços cruzados se a gente tem o antídoto. Você consegue compreender isso? E nós temos uma promessa de que Deus nos multiplicaria como as estrelas do céu e como a areia do mar. Então nós somos um povo fecundo e que vai deixar um legado para os filhos dos nossos filhos, tanto biológicos quanto espirituais. Se os seus projetos forem mínimos, seus resultados podem ser nada. Podem ser resultados menores ainda. Um homem um dia disse que desde criança ele ouviu o seguinte: se você for desenhar, faça algo grande, como um leão ou um tigre, porque assim o resultado será pelo menos um gato. Mas se você já começar tentando desenhar o gato, o que vai sair no mínimo é um rato. Quem disse isso foi o Dr. David Young Cho, o pastor da maior igreja do mundo, uma igreja que chegou a ter 900 mil membros. Um pastor de quase 1 milhão de ovelhas. Então esse homem aqui é alguém que deve ser respeitado na sua fala. Amém? Qualquer objetivo, grande ou pequeno, custará o mesmo preço da oração e do esforço. Então é melhor sonhar com algo grande, que beneficie não só a nós mesmos, mas a muitos ao nosso redor. E o último aspecto é: veja-se e comporte-se como alguém de sucesso. Por quê? Porque há muitas pessoas com um conceito muito ruim de si mesmos, elas têm uma baixa autoestima, e por que isso? Porque isso foi fruto dos traumas causados por decepções, por derrotas, por frustrações que elas tiveram na vida. Então elas ficaram com um conceito equivocado de si. Acham que não podem, que não conseguem, que não são capazes. Às vezes é o seu histórico de vida sofrido que faz com que elas pensem assim. E uma coisa nós devemos entender é que Jesus nos dá uma oportunidade de sermos melhores e de realizarmos conquistas maiores a cada dia. A Bíblia diz: as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Muitas das coisas que não deram certo e que ficam como registros de traumas, de fracassos na nossa vida, são relacionados com as coisas do passado, do tempo em que você não tinha Jesus. Mas agora você tem Jesus. E sabe o que Jesus diz a seu respeito lá no céu? Nesse exato momento: eis que eu faço novas todas as coisas. As coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo. Então tem sobre a sua vida uma nova unção, tem uma nova sabedoria, uma nova inteligência, uma nova visão, tem um novo amor, tem um novo poder, tem um novo sonho, tem uma nova vitória para a sua vida a cada dia. Quem recebe? Dá um aplauso a Jesus aí. É só crer e caminhar pela fé, caminhar pelos princípios de Deus, caminhar se dando o direito de sonhar. Olha, você tem o direito de sonhar em ser feliz. Nunca é tarde para ser feliz. Não pense que porque você está já de meia idade para frente, não dá para você ser feliz mais, não. Não dá tempo de você realizar o sonho de ter uma família, de ter alguém que te ame, alguém que te valorize, alguém que te faça feliz. Nunca é tarde para uma pessoa começar algo novo na sua vida, ter sucesso, ter êxito em algo que seja um sonho, um desejo do seu coração. Se você tem um sonho, um projeto,
Põe esse projeto no papel, coloque diante de Deus, no altar. Ore por isso, gere isso no seu espírito. Profetize que isso é possível, porque você vai ter sinais de Deus respaldando que o seu projeto vem dele. E as portas vão começar a se abrir. E você vai começar a ver oportunidades, graça, recursos espirituais e materiais se apresentando para você. Deus vai trazer o recurso que você precisa para realizar o sonho de ter êxito no ministério, de estabelecer o seu próprio negócio, de ser dono de uma empresa, de ter sucesso na carreira política, de poder ser uma bênção na vida de mais pessoas. O que nós precisamos fazer é aprender a crer em Deus e entender que todos os projetos e planos de Deus, eles nunca visam somente nos beneficiar. Os planos de Deus, eles visam nos beneficiar e, através de nós, beneficiar uma multidão. Então, que Deus te dê essa mente plural. Que você pare de pensar só em você e aprenda a pensar pela sua família, pela sua parentela toda, que você aprenda a pensar por multidões ao seu redor, porque isso representa para você êxito, sucesso, respaldo de Deus, renovação da sua mente, mudança radical na sua história de vida. Quem recebe, dê um aplauso bem grande a Jesus, porque assim eu te abençoo. Em nome de Jesus.